Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Sérgio Ramos, porque saiu uma matéria falando que o PSG pode dispensar o Sérgio Ramos. Como a gente sabe, ele ainda não jogou pelo PSG, então a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero pedir o seu like, que é muito importante, tá? Deixa o like aí, ajuda o canal demais. Mostra o canal para amigo seu, cara. Faz esse favor pra gente, já que o YouTube corta o alcance. Então, você ajuda a gente mostrando o canal para amigo seu, divulgando. É a melhor coisa que você pode fazer para ajudar o Futirinhas, tá certo? Seu like, pedir alguém para se inscrever, para conhecer o canal, que vai ajudar demais. E também vai lá no meu canal do Santos. O link tá aqui na descrição. No meu canal do Santos a gente passou de 40 mil inscritos agora. Vou dar 2 camisas lá. Então, vai no vídeo da vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense, comenta alguma coisa com relação ao vídeo e bota a sua arroba para você concorrer às camisas, tá certo? Porque eu vou fazer lá, tá? Pelos comentários mesmos. Então, vai lá, participa e se inscreve no canal também, que vai ajudar demais com 50 mais 2, tá bom? Além disso, também tem o canal do Pepe aqui do Corinthians, que eu fiz o pós-jogo lá. Fiz o pós-jogo da vitória do Corinthians na Bacia das Almas contra a Chapecoense. Fiz o pós-jogo, então assiste lá também, se inscreve lá também, que tem a cada 10 mil inscritos uma camisa de presente também, beleza? Ajuda lá, se inscrevendo e participando. Fechou? Bora falar da situação do Sérgio Ramos. Bom, saiu uma matéria na ESPN, que vou até ler aqui, ó. PSG já cogita rescindir o contrato de Sérgio Ramos, que causa um turbilhão interno no clube, diz o jornal. A matéria é do Le Parisien, da França, tá? A matéria diz o seguinte: sem ter estreado ainda pelo Paris Saint-Germain, Sérgio Ramos tem a rescisão contratual cogitada. O PSG volta a campo pelo Campeonato Francês no sábado. Tal. A confiança, abre aspas, a confiança que depositaram no zagueiro quando foi contratado, ou até mesmo depois de sua lesão na posterior da coxa, umas semanas depois, já não é inquebrável. Tanto é que a opção de quebra de contrato, mesmo não estando em cima da mesa no dia de hoje, já não é mais uma ficção. O PSG começa a admitir que pode ter se enganado ao contratar o zagueiro. Em entrevista ao site, o Leonardo, que é diretor esportivo do PSG, o brasileiro, falou sobre a situação dele. O Leonardo disse que já sabia de tudo, sabia as condições que o Sérgio Ramos estaria se apresentando ao PSG e que, mesmo assim, resolveu contratar ele porque é um grande zagueiro e etc. Tá? O problema é que, além de tudo isso, o Sérgio Ramos pegou Covid, né? Isso acaba sendo importante. E eu vou dar um exemplo de jogador que não voltou a jogar. Assim, já não era bom. E ficou bem pior depois da Covid, que é o caso do Raniel. O Raniel teve Covid, tá? O Covid dele foi bem grave. Ele chegou a ser cogitado de que teria que amputar uma das pernas. Acabou que o tratamento conseguiu salvar, né? Ele conseguiu voltar a jogar. Mas para quem viu o Raniel jogando antes da Covid e quem viu o Raniel jogar depois, a queda de técnica dele é muito grande. Ele já não era muito bom, tá? Mas mesmo assim, ele tinha velocidade, ele tinha movimentação. Desta vez, agora quando você vê os jogos dele, você vê um cara muito mais lento. Um cara que não consegue dar o combate. O tempo de bola dele para ele dominar e pensar e fazer o lance é muito mais lento. E as vezes que ele se contunde, o tempo para recuperação acaba sendo maior. Esse vírus, ele é muito nebuloso ainda, porque a gente não entende as condições que ele impõe a cada corpo. Cada organismo funciona de uma maneira, tá? Tem gente que nem pega, né? Acaba sendo, eu estou só supondo assim, né? Mas tem gente que acaba sendo exposto e tem uma resistência maior. Tem gente que é muito atlética, acaba tendo muitos problemas com relação a isso. E tem gente, assim, comum, sedentária, que não sente nada, né? Fora as vítimas do vírus. Então, assim, ele é muito nebuloso. Você não sabe onde ele ataca. Tem gente que ataca o pulmão, tem gente que ataca o sangue, tem gente que ataca os ossos. Então, assim, é muita nebulosidade. Talvez, é uma suposição, o Sérgio Ramos esteja passando por isso. O Sérgio Ramos teve problema no tendão, teve problema na posterior da coxa, teve problema na panturrilha, teve problema no tornozelo, tudo após ter pego a doença. Então, pode ser uma coincidência? Pode. Mas você pega o próprio histórico do Sérgio Ramos como atleta e o quanto esse cara sempre se dedicou à vida de jogador, é muito estranho. Essa sequência de lesões. O que pode contar
que realmente vai ter essa sequência de lesões e entender é a idade. Ele tem 35 anos. Eu acho que o físico de hoje não é o mesmo de 5, 10 anos atrás. Hoje é outro tempo de recuperação. Mas é muito estranho. A gente está chegando na metade da temporada. A previsão de volta do Sérgio Ramos, quando ele foi contratado pelo PSG, era de 1 mês. Já estamos indo para o quinto mês, aliás, de temporada. Não, quarto mês de temporada, né? Mas é o quarto mês já de temporada acontecendo. E aí ele ainda não conseguiu jogar. Agora ele tá com problema na panturrilha e não consegue voltar a jogar. Ele não treina direito, né? Então existe essa possibilidade. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. O PSG não pode simplesmente encerrar o contrato do Sérgio Ramos e seja o que Deus quiser, cada um se vira por si. Não. Há uma condição da FIFA, tá? A FIFA tem uma cláusula que protege o contrato do jogador por 3 anos. Então, assim, se o PSG quiser rescindir o contrato do Sérgio Ramos, ele não pode simplesmente rescindir. Ele tem que entrar num acordo com o Sérgio Ramos. Se o PSG chegar, eu vou rescindir um contrato do Sérgio Ramos, tá certo? Dependente da causa, pode ser justa causa. Ele não tá jogando, ele não joga. Como é que eu vou simplesmente utilizar um jogador que não joga? Ele veio quebrado, por exemplo, né? Ele veio quebrado, ele passou em exames, depois esses exames podem ter dado errado, então é justa causa, eu não preciso pagar nada. Não, não é assim que funciona. Já que o PSG fez um contrato com ele, esse contrato tem uma proteção da FIFA, vale para o mundo todo, que impede o PSG de simplesmente encerrar o contrato dele pelo motivo que for. Então o PSG, obviamente que dinheiro não é problema, mas se o PSG quiser encerrar a parceria entre ele e o Sérgio Ramos, vai ter que conversar com o Sérgio Ramos, sentar com o Sérgio Ramos e acertar uma rescisão com bonificação, tá? Uma matéria da própria ESPN aqui, que foi do Mundo Deportivo de Madrid. O espanhol de 35 anos assinou um contrato de 2 anos, logo, se a vontade do clube realmente for rescindir o contrato, os dois precisarão entrar em um acordo. Diante deste cenário, alguns motivos podem fazer com que a diretoria do clube parisiense, mude de ideia. De acordo com o regulamento da FIFA, um atleta ao assinar com um clube, ele entra no chamado período protegido. Esse período tem duração de 3 anos ou 3 temporadas, o que vier primeiro, a contar da assinatura do contrato. Com isso, durante esse tempo, as regras para rompimento de vínculo sem acordo entre as duas partes são extremamente rígidas. Nesse caso, se o PSG quiser realmente rescindir com o jogador, terá que pagar primeiramente uma indenização ao Sérgio Ramos. Além disso, como violaria o chamado período protegido, ficaria exposto a uma sanção além de indenização, o que implicaria, por exemplo, na proibição de inscritos de novos atletas, tanto a nível nacional quanto internacional, por 2 temporadas. Então não adianta simplesmente o PSG ir lá e encerrar o contrato do Sérgio Ramos, tá? O PSG, se fizer isso, ele pode receber até um transfer ban. Então ele vai ser impedido de registrar novos jogadores. Isso já aconteceu com vários clubes, o Chelsea foi um exemplo. Em outra maneira, né? O Chelsea foi aliciamento de jogadores de base, que não pode acontecer, é proibido pela FIFA. O Chelsea fez isso e ficou várias janelas sem poder contratar ninguém, só os jogadores que já estavam contratados pelo clube. Então, essa é uma nova forma de ter um transfer ban. O PSG precisa se resguardar para isso. É lógico que é um custo muito alto. O peso do salário do Sérgio Ramos é muito alto dentro do elenco. E por mais que o PSG não tenha dificuldades financeiras, o ponto aqui se tem um cara que tem um salário, por exemplo, estou chutando, tá? O salário do Sérgio Ramos, sei lá, é 20 milhões de euros por ano, ok? Estou chutando. Se o PSG quiser contratar algum outro jogador, talvez não encaixe no fair play financeiro. Então, a saída do Sérgio Ramos implicaria num maior espaço dentro da folha salarial do PSG para que possa contratar um outro jogador e pagar o mesmo salário, ou 2 jogadores com o qual ele pagaria 2 jogadores com o valor do salário do Sérgio Ramos. Então, já há um esquema dentro do fair play financeiro para que você contrate um jogador. Se esse jogador não te dá retorno e você quer rescindir com ele, ou você entra em acordo com ele e consegue essa rescisão de forma amigável, então o Sérgio Ramos tem que aceitar essa rescisão. Se ele falar não, o PSG não pode simplesmente mandar ele embora, tá? Por causa desse período protegido aí da FIFA. Então tem que entrar em acordo e por isso que atrapalha a contratação de um novo jogador caso ele realmente saia. Então é isso, tá? O Sérgio Ramos não voltou a jogar, é bem nebulosa a situação dele.
né? A gente não entende ainda o que está acontecendo. Eu tô chutando que pode ser esse motivo, tá? Dei o exemplo do Raniel só porque é um cara que já voltou, mas mesmo assim parece e diz que está em condições físicas perfeitas para poder jogar. Você vê que é diferente. Um exemplo diferente também, tem uma história aqui no canal que é do Gianluigi Lentini. O Gianluigi Lentini, ele era um atacante do Milan, ele era da seleção italiana, ele era o jogador mais caro do mundo quando ele foi comprado pelo Milan, ele jogava muito bem. Pelo Torino, vai pro Milan, é um baita de um fenômeno, joga de dupla de ataque com o Van Basten no Milan, fazia gol pra caramba, muito rápido, e ele teve um acidente. Ele teve um acidente grave, tá? Que ele chegou a ficar entre a vida e a morte ali, acabou se recuperando fisicamente, voltou a ficar apto para jogar, mas mesmo clinicamente bem, quando ele volta a jogar, por causa desse trauma, e eu estou dando só um exemplo de um trauma pode modificar a vida de alguém, por causa desse trauma, mesmo bem fisicamente, corria na mesma velocidade, conseguia fazer as coisas, psicologicamente parecia normal, quando ele volta a jogar, ele nunca mais conseguiu chegar nem perto do jogador que ele apresentava ser até o dia do acidente. Nunca mais ele conseguiu jogar. Quando ele volta a jogar, nessa história a gente fala, ele tem um raciocínio muito lento. Então assim, você vê ele com o olhar perdido no jogo, sabe? Tipo, domina a bola com mais lentidão, não consegue fazer os giros da mesma velocidade, independente do tempo que ele demorou para voltar. 1 ano, 2 anos, ele postergou a carreira, ele foi jogando até perto dos 40 anos. O acidente aconteceu quando ele tinha uns 25. Mesmo assim, jogando pra frente e tal, ele nunca mais conseguiu desempenhar um bom papel como ele estava desempenhando até antes do acidente. Ele volta, faz alguns gols, ainda consegue jogar, mas nada perto do nível que ele tinha apresentado até o dia do acidente. É estranho, né? Então, assim, pode ser alguma coisa parecido com o Sérgio Ramos, mas não por causa de um trauma físico de batida de carro ou algum acidente, mas por causa de uma doença. Ela pode sim impactar alguma coisa, porque talvez ele volte e não volte a ser o Sérgio Ramos de antes. E aí pode ser uma resposta para isso. Mas eu quero saber sua opinião. O que você acha sobre isso? Você, se fosse PSG, você demitiria o Sérgio Ramos ou tentaria entrar em um acordo para liberar a folha de salário para poder contratar outro jogador? Ou aguardaria e tentaria voltar com ele a jogo e aí ver o que acontece? Bom, eu continuaria, porque eu acho que já foi feito o contrato, o PSG tem outras maneiras de remanejar esse valor, o Di Maria pode sair no fim da temporada, porque estão falando que ele pode voltar para o futebol argentino para jogar no Rosário Central, então já é uma grana também que abonaria a folha aí e poderia remanejar algum outro jogador. Então eu manteria o Sérgio Ramos e ver até onde vai. Se demorar até o fim da temporada e ele não voltar, aí eu tentaria entrar em um acordo. Mas até a fim da temporada eu seguraria, não demitiria ele agora não, tá? Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, queijo, até logo. Tchau, gente.